Oi pessoal, aqui é o Ed com mais uma aula de gramática para vocês. E hoje a gente vai abordar os tópicos de concordância e regência, né? São temas bastante importantes para o vestibular e são temas bem extensos, né? E não dá para abordar tudo acerca desses temas com vocês em uma aula. Então eu tentei ser sucinto e condensar, né? Algumas das coisas que mais aparecem no vestibular. Mas eu recomendo que vocês sempre leiam e façam exercícios, né? Porque é um tema que pode surpreender às vezes. Então, é muito de leitura, né? De sempre estar se atualizando, de sempre estar fazendo exercício, né? Isso que vai, às vezes, marcar o diferencial de vocês lá na hora. Mas aqui eu acredito que está uma aula já bem sucinta do que cai, do que é mais cobrado já no vestibular, certo? Mas não deixam de ler e estudar, tá? E o que é concordância, né? Eu gosto de começar com definições. Tá? Concordância é um processo normativo de ordem gramatical que estabelece como dois ou mais termos combinam-se entre si, certo? E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando nós temos dois ou mais termos que se relacionam entre si, eles têm que conversar, né? Eles têm que dialogar, eles têm que entrar em um acordo, né? Como duas pessoas, né, que estão negociando, elas estão dialogando, elas têm que falar a mesma língua, né? Se eles têm que falar a mesma língua, eles têm que marcar que eles estão falando a mesma língua dentro da oração, né? Isso se dá por meio das flexões, né? As flexões de gênero e número, né? No caso, né, também aqui que eu marquei os tipos de concordância, né? Na nominal, principalmente, considera-se o gênero e o número, né? Para vocábulos não verbais, né? Substantivo, pronome, adjetivo, artigo, certo? E o verbal, ele define a pessoa da conjugação do verbo, né? O verbo, ele faz o quê? Ele é o que marca o predicado e relaciona o objeto com o sujeito, certo? Então, o verbo, ele sempre tem que concordar com o sujeito, certo? Com o núcleo do sujeito, no caso, né? Então, aqui é uma regra geral, né? Ele define a pessoa da conjugação do verbo, certo? E nós vamos começar pela concordância nominal. Eu até já coloquei uns exemplos aqui, eu nem vi, certo? E as regras. Vamos começar. Artigo, pronome, numeral e adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que acessoram. Certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Os nossos dois brinquedos bonitos chegaram. Certo? Aqui nós temos um artigo, né? Aqui nós temos um pronome possessivo. Aqui nós temos um numeral. Aqui nós temos um substantivo que representa o núcleo do sujeito. E aqui nós temos um adjetivo, né? Perceba que, como o núcleo do sujeito está no masculino plural, todos os termos acessórios aqui, eles também têm que eles têm que conversar, né, com esse núcleo do sujeito. Lembra que eu falei da conversa, né, a concordância, né? Eles sempre têm que acordar entre si, né? Então aqui, como eles estão assessorando, como eles estão qualificando, né, o núcleo do sujeito, eles têm que estar no mesmo gênero e tem que estar flexionado no mesmo gênero e no mesmo número, que no caso é o masculino plural, certo? E no caso de adjetivo referente a vários substantivos, né? E substantivos do mesmo gênero. Quando os substantivos eles são do mesmo gênero, né? A que o adjetivo se refere. O adjetivo é empregado no plural e no gênero das palavras que qualifica ou no mesmo gênero e número do vocábulo mais próximo, no caso ao adjetivo, né? Aí eu coloquei aqui o exemplo. O governador recebeu o ministro e o secretário espanhol, certo? Aqui está seguindo a regra do mais próximo, né? Percebe que aqui esse termo, né, o adjetivo pátrio espanhol, ele está concordando com o secretário, né? Mas realizando essa escolha sintática, eu não garanto a nacionalidade, perceba que eu não garanto a nacionalidade do outro ministro, né? Você percebe que ele não está se relacionando com ele, né?
Então ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode ser, sei lá, brasileiro, pode ser norte-americano, pode ser, sei lá, europeu, não sei, pode ser francês, sei lá. Certo? Agora, se eu quisesse garantir que o outro é da mesma nacionalidade que ele, que também é espanhol, aí eu teria que colocar no plural. Né? O governador recebeu o ministro e o secretário espanhóis, certo? Aí eu garanti. Aqui eu deixei claro que tanto o ministro quanto o secretário que o governador recebeu são espanhóis, certo? E se forem substantivos de gêneros diferentes, certo? Aí o adjetivo deve concordar com o vocábulo mais próximo ou ser empregado no masculino plural, certo? Aqui eu coloquei o exemplo. O uniforme era composto de calça e colete pretos, certo? Aqui, como está no masculino plural, ele faz esse adjetivo, ele se relaciona tanto com calça, que é do gênero feminino, quanto colete, que é do gênero masculino, certo? Então aqui, essa qualidade, esse qualificador, ele se estende aos dois. Então, tanto a calça quanto o colete são da cor preta, certo? Agora, no segundo exemplo, o uniforme era composto de calça e colete preto. Aqui, perceba que o adjetivo preto, né, a cor aqui preta, o adjetivo preto, ele só se relaciona com o segundo substantivo do gênero masculino. Então, você só garante que esse segundo substantivo tem essa característica, certo? Você não sabe qual é a cor da calça. Ela pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser branca, não sei. Entendeu? Mas é isso, né? Ela pode ser de qualquer outra cor, certo? Então, optando, dependendo por qual construção sintática você opta, você pode tanto estender para todos nessa característica, ou você pode restringir, certo? Se você quiser concordar com o que está mais próximo, nesse caso, certo? Mais regras, certo? Quando há uma só palavra modificada por mais de um qualificador, o vocábulo determinado é empregado no singular com uso dos artigos ou no plural, sem artigos. Aqui, no caso, por uma questão de paralelismo, né? No caso aqui, eu tenho que manter. O que é o paralelismo? Né? Ele é uma harmonização sintática. Né? Você deve manter tudo aquilo aqui que você manteve nessa construção a língua portuguesa, você deve manter para esse segundo aqui, a alemã. Por quê? Porque o termo língua aqui também está implícito. Né? Eu estudo a língua portuguesa e a língua alemã, certo? Então aqui o artigo ele tem que estar presente. Certo? Por isso que eu coloquei aqui com o uso dos artigos, para manter esse paralelismo, certo? E se esse artigo primeiro ele estiver no plural, não tem necessidade, né, de repetir. Eu estudo as línguas portuguesa e alemã, né? Você não estuda, eu não, no caso aqui, né, se eu fosse repetir o artigo, né? Eu estudo as línguas portuguesa e as alemã. Não faria sentido, certo? Aqui você já estende a característica para todos os adjetivos, né, para todos os qualificadores subsequentes, né, no caso. Então você pode optar por essa construção, né? Ou ficar repetindo um monte de A, né, aqui para manter o paralelismo. É mais prático assim, né? Colocar no plural. Quando o adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo se funcionar como adjunta de nominal. Entretanto, se funcionar como predicativo, haverá duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo, certo? Eu coloquei entre parênteses aí os exemplos, né? Aqui no caso, o adjunto de nominal ele é o quê? Lembra daquelas nossas aulas de sintaxe, né? Ele é o termo acessório da oração. E ele pode se fazer tanto presente em verbos de ação quanto verbo de ligação, certo? Verbo transitivo quanto verbo de ligação. Caramba. E aqui eu coloquei, né, um verbo de transitivo direto, aqui no caso, né? Presenciei pouco brilho e graça, certo? Esse pouco aqui, como adjunta de nominal, né? Aqui dos objetos, né? Do objeto, ele só se relaciona aqui com o primeiro, né? Presenciei pouco brilho, né? Pouco brilho, né? E graça. Entretanto, se for predicativo, né?
ele poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo, né? Que aqui nesse caso aqui especificamente, mesmo se você mantiver a concordância somente com o termo mais próximo, nesse caso do predicativo, esse sentido ele vai se estender, certo? Foram desgastados a calçada e o asfalto, como foi desgastada a calçada e o asfalto, certo? Aqui o sentido ele está estendido, certo? O asfalto ele também foi desgastado, mesmo que esse termo ele tenha só concordado com a calçada, certo? Nesse caso específico do predicativo. Verbo esse advérbio adjetivo, né? Eu coloquei aqui algumas palavras que transitam entre essas duas classes de palavras aí, que são muito confundidas, né? Que tem as funções muito confundidas, né? No caso aqui, por exemplo, no caso do bastante, né? Por exemplo, eles comem bastante. Aqui no caso bastante, tá modificando o verbo comer. No caso aqui ele tá modificando o verbo comer, né? Eles comem bastante, né? Eles comem muito. O muito aqui também caberia, certo? Ele é um adjetivo. Como ele é um adjetivo, ele não concorda, né? Não concorda, ele não se flexiona, certo? Ele é invariável, uma classe de palavra invariável. Agora, se a gente colocasse eles comeram bastantes doces, por exemplo, sei lá. Aqui, como ele está se relacionando a um substantivo, e aqui é no sentido de abundância, né? Eles comeram bastantes doces, aqui eu devo flexionar ele, tanto em gênero como em número, né? Porque aqui o substantivo a que ele se refere, doces no caso, está no masculino e plural, né? No caso aqui, ele o adjetivo ele só se flexiona aqui. No caso em número, né? Caramba. E, por exemplo, para meio, por exemplo. Ele anda meio triste, certo? Perceba que aqui esse meio aqui, ele está caracterizando, né, o triste, né? Ele anda meio triste, né? Então, aqui é como se fosse um adjetivo, certo? Um adjetivo não, um advérbio, certo? Ele tá também caracterizando o jeito que a pessoa anda, né? No caso. Aqui, agora, por exemplo, se a gente colocasse... deixa eu ver. Ele... Não, por exemplo, se uma pessoa pergunta para você que horas são, né? Agora, por exemplo, que horas são? E você diz, é 12:30, certo? É o jeito correto de se falar. Gramaticalmente correto, né? Aqui, esse meio, ele faz referência à hora, né? É porque o hora está implícito, né? 12:30 é 12:30, né? No caso. Então, aqui, como esse meia hora está implícita, então ele tem que concordar, né? Então, é 12:30, né? Então, ele é um adjetivo, certo? Agora, no caso de caro, barato, né? O muito, ele é análogo ao bastante, né? Os carros custaram caro, certo? Aqui o caro, ele faz referência a custar, né? Ele age como um advérbio, certo? Então, ele é invariável, ela é uma classe de palavra invariável, então ele não vai concordar com nada aqui, certo? Agora, por exemplo, se fosse os carros são caros. Aqui ele está agindo mais como predicativo do sujeito, né? Como um adjetivo. Então,
Ele tem que obrigatoriamente concordar em gênero e número com carros, que é o núcleo do sujeito, certo? Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit concordam com o termo a que se refere. Então, por exemplo, quando você vai falar seguem anexos os documentos ao e-mail. Se você falar segue em anexo, já não iria isso não iria modificar, porque seria uma locução adverbial, certo? Mas aqui no caso, como você está colocando só a palavra sozinha, ela age como adjetivo e ela é modificada, ela tem que concordar aqui com documentos, certo? Agora, as garotas dizem muito obrigada, certo? Obrigada, no caso, é um adjetivo, certo? Então, se é um adjetivo, é porque as pessoas elas geralmente confundem, né? As garotas dizem muito obrigado, mas não, elas dizem muito obrigada, né? Elas têm que sempre adaptar o gênero, certo? E o mesmo segue, as mesmas coisas seguem para os outros exemplos, né? Deixa eu ver, vou dar exemplo para todos. Ela mesma foi ao mercado, estão inclusas as mercadorias no pacote. Deixa eu ver. Ela própria não ela própria não se aguenta, por exemplo. Deixa eu ver. Agora, eles estão sós. Só no sentido sozinho, né? Eles estão a sós também poderia ser, mas sós aqui no caso de solitário, né? Então ele se modifica, né? Ele se flexiona em número e este e outros exemplos, né? Que este é um crime de lesa pátria, nós estamos quites, certo? Agora eu tô com bastante coisa para escrever, certo? Senão a gente vai ficar perdendo um tempinho aqui. Em concordância verbal, certo? Agora, como regra geral, nós temos o quê? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, certo? E a partir disso, por exemplo, sei lá, quando a gente tem as meninas lindas foram ao shopping, sei lá. Aqui o núcleo do sujeito é meninas e o verbo é o verbo ir, né? Elas foram, né? E como esse é o núcleo do sujeito, esse é um exemplo bem banal, tá? Como esse é o núcleo do sujeito, aqui a gente tem a concordância com o verbo, certo? Aqui eu coloquei atenção, né?
a esses casos aqui. Distanciamento, inversões e pronome oblíquo aqui no caso. Distanciamento, né? Para quando o verbo ele tá, quando o sujeito ele é muito grande e o núcleo do sujeito está muito distante do verbo, isso pode causar confusão, né? Como por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Depois vou apagar, porque é uma frase bem grande. Valor de bens de candidatos à prefeitura na capital superam o declarado à Justiça Eleitoral. Alguém está sendo indiciado por corrupção, né? Valor de bens de candidatos à prefeitura da capital superam o declarado à Justiça Eleitoral. Certo? O que está errado aqui? Está errado aqui é esse verbo. Ele não tem que estar no plural. Por quê? Porque o núcleo do sujeito é valor. E valor está no singular. E como o valor está no singular e ele é o núcleo do sujeito, e de acordo com a regra principal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, então esse verbo, por conseguinte, deve estar no singular, certo? Valor de bens de candidatos à prefeitura da capital, valor de bens de candidatos à prefeitura da capital supera o declarado à Justiça Eleitoral, e não superam, certo? Esse é distanciamento, né? Aqui o núcleo do sujeito está bem distante do verbo, né? Agora de inversões. Deixa eu ver aqui. Não basta, na opinião das autoridades, oportunidades de emprego para os jovens. Aqui você percebe que houve uma inversão sintática, né? Aqui ele optou por começar com uma partícula negativa e o verbo, né? Mas o que não basta, né? Oportunidade de empregos. Oportunidade de emprego, oportunidade de emprego para os jovens, certo? Então, na ordem direta, ficaria oportunidades de emprego para os jovens não bastam. Eu coloquei esse verbo aqui no singular de propósito. Não bastam, na opinião das autoridades, certo? Então, quando vocês sempre quando vocês virem uma frase que ela tá estranha, tenta colocar lá na ordem direta, certo? Para ver se não tem um erro de concordância, certo? Porque isso pode pegar vocês desprevenidos, certo? No caso do pronome oblíquo. Certo? Deixa eu ver aqui. Os gritos da criança não o fez parar. O que está errado aqui? De novo, a concordância verbal, né? Mas por quê? O que não o fez parar, né? No caso aqui. O o aqui, ele é um pronome oblíquo, então ele exerce a função de objeto, no caso, né? E aqui eu estou concordando o verbo com o objeto, isso não pode acontecer, né? Então, no caso, os gritos da criança não o fizeram parar. Certo? Eu coloquei aqui alguns casos especiais, né?
Caramba. Silepse de número, né? Concordância com a ideia, no caso. Aí, por exemplo, metade dos alunos faltaram a aula. Certo? Aqui metade é um termo que está no singular, certo? Mas aqui, como eu quero ser enfático, né? Como eu quero trazer essa ênfase de quantidade, né? Eu pego um termo aqui que está no singular, mas que no seu cerne representa o coletivo, né? Tanto que aqui ele está com um coletivo especificado aqui, né? No caso, como se fosse plural. E eu concordo com, no caso aqui, alunos, né? Então, eu estou concordando, na verdade, com a ideia de pluralidade, né? Eu não estou concordando com o termo que está no singular, né? Então, isso é uma figura de linguagem, é uma figura de sintaxe chamada silepse, certo? Mas lá para frente a gente vai estudar outros tipos de silepse, né? Mas isso, já adiantando, isso é uma silepse de número, certo? A concordância com a ideia de plural, né? Mesmo o termo central não estando no plural, né? Mas ele representa uma palavra coletiva, né? Deixa eu ver. Sujeito composto, certo? A ordem direta a gente coloca no plural, né? O verbo vai para o plural quando a frase está na ordem direta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você tem um sujeito composto, né? A mãe e o filho saíram. Caíram, não. Saíram. Certo? Já na ordem inversa, né? Você concorda, você é plural ou concorda com o termo mais próximo. Né? Caso saiu a mãe e o filho, certo? Em caso de sujeito inexistente, né? Que eu já falei para vocês, né? Eu já dei os casos de sujeito inexistente para vocês, mas não tem problema, a gente vai revisar, né? Vai revisar os principais aqui. Quais são os principais casos de sujeito inexistente na língua, né? Pode ser tanto o verbo haver no sentido de existir, né? Por exemplo, deve haver soluções. O verbo aqui é impessoal, né? Então ele sempre tem que estar no aqui no caso da locução verbal, né? No caso o dever aqui ele é o verbo auxiliar, né? O haver ele é o verbo principal. Então, mesmo aqui ele sendo o verbo auxiliar, ele torna-se, no caso, ele expressa essa impessoalidade por meio da conjugação na terceira pessoa do singular, certo? O verbo fazer indicando tempo, né? Por exemplo, faz dez horas que ele nasceu, por exemplo, certo? Aí o verbo ele vai sempre ficar no singular, certo? No caso de partícula passivadora, né? Que o sujeito pós-posto sofre ação. Lembra da voz sintética, da voz passiva sintética, né? Caso amolam-se facas. Não é amola-se facas, né? Como você muito vê por aí, né? Amolam-se facas.
Alugam-se casas, não aluga-se casas. Alugam-se casas. É um verbo transitivo direto, certo? Então aqui esse C, ele marca uma particular passivadora, não marca um índice de indeterminação do sujeito. Lembra que sempre tem que ser um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, certo? Para você poder marcar como índice de indeterminação do sujeito, certo? Aí aqui casos de concordância verbal com o verbo ser, né? O verbo ser mais o adjetivo aqui no caso. Aí vai eu coloquei uma flechinha que depende do artigo. O que quer dizer se depende do artigo, né? Então, por exemplo, expressões, como por exemplo, é necessário, é bom, é ruim, como por exemplo, é necessário. A mudança é necessária. Mudança é necessária. Certo? Aqui vocês percebem que o adjetivo ele está concordando com o sujeito, certo? Por causa do artigo. Agora, se eu tirar isso, eu posso muito bem tirar isso. Mudança necessária. Não deixaria de estar certo do mesmo jeito, certo? É um caso particular, certo? Nessa expressão aqui você nesses casos você deve levar em consideração o artigo, certo? Agora, por exemplo, se tiver mudanças também, se tiver mudanças é necessário. Ou as mudanças são necessárias. Certo? Essa não concordância aqui nesses dois casos é para conferir para dar uma certa ênfase a um certo aspecto genérico, certo? Dá um sentido de generalidade, certo? Mudanças, eu não estou explicando quais mudanças. Ah, mudanças aí, certo? Mudança, uma mudança aí, sei lá qual mudança. Aqui, quando você introduz esse artigo definido, você já está especificando, certo? O artigo definido, como o nome já diz, ele define, ele especifica, certo? O verbo ser ligando dois substantivos, certo? O verbo concorda com o substantivo que estiver no plural, certo? No caso, vou dar um exemplo aqui. Uma luz no fim do túnel são minhas esperanças. Mas olha só, isso tem uma exceção, caso seja uma pessoa ou nome próprio. Aí você concorda com o singular, certo? Minhas ilusões é minha família. Isso gramaticalmente está correto, certo? Sempre que você tiver dois substantivos, então, e for uma pessoa, no caso, deixa eu ver aqui. Num caso, não é uma pessoa, né? É um conjunto, né? Deixa eu ver. É minha, sei lá, minhas ilusões é minha família não. É minha filha, sei lá. Não tenho filha, mas tudo bem. Certo? É isso. Desconsidere que eu falei sobre família. Tava errado. Certo? Aí agora a gente parte para a regência. O que é regência no caso, né?
é uma relação de dependência que há entre dois termos, né? No caso, o regido e o regente, né? E essa relação ela é marcada pelo quê? Ele pede complemento, né? Certas palavras elas pedem complementos, né? Certos nomes, certos substantivos, certos adjetivos, né? Certos verbos, né? Eles que ditam se essa relação se dá por meio de uma preposição ou não. Regência é basicamente qual preposição você vai utilizar ou vai deixar de utilizar, certo? E também a gente tem a regência nominal, né, que é a relação entre nome mais termos regidos, e a verbal, que é a relação entre verbo mais objeto. E a gente vai começar por alguns exemplos de regência nominal, né? Acessível a, né? Por exemplo, esse cargo não está acessível a todos. Certo? Essa prova será análoga às anteriores. Eu vou dar uma aula de crase para vocês também, eu vou dizer por que nisso aqui tem crase, né, certo? Porque aqui tem provas também implícito, né? Essa prova será análoga às provas anteriores, certo? Então, as provas anteriores aqui está implícito um artigo aqui, então você junta a preposição a mais o artigo as, certo? Empenho de, por e em, certo? Tá, deixa eu ver aqui. Teve o empenho. Deixa eu ver. Teve muito empenho. Por tudo relacionado aos seus estudos. Certo? Você poderia ter outra coisa, né? Tipo, tenho muito empenho em que eu consiga o meu sucesso, não sei. Tenho muito empenho de escrever um relatório, sei lá. Certo? E estão chegando mensagens aqui. Deixa eu ver. Passível de. Este crime é passível de punição. Certo? Deixa eu ver. Você é responsável por seus atos. Certo? Esses são alguns exemplos da regência nominal. É bem tranquilinho. Agora, da regência verbal já é um pouquinho mais complicado. Certo? Aqui a gente vai... eu preciso que vocês resgatem um pouco do conceito de transitividade verbal, que eu já falei nas aulas anteriores, né? A transitividade verbal, ela dita as relações entre os objetos e os verbos, né? Lembra do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, certo? Do verbo mesmo intransitivo, né? Que ele por si já se basta, né? A mudança de preposição ou mesmo a retirada dela pode alterar todo o sentido. Então, é isso que eu vou falar aqui agora. No caso do verbo assistir. O verbo assistir é um clássico, né? Ele pode tanto ser VTD, que é o verbo transitivo direto, ou ele pode ser tanto um verbo VTI, como é o verbo transitivo indireto, né? No verbo transitivo direto, ele tem o sentido de auxiliar, né? Socorrer. Por exemplo, ele assistiu à cirurgia. Tô eu lá, né? Ajudando lá, né? O cirurgião lá, mestre lá. E eu tô lá como, sei lá, tem um residente lá mais fodão do que eu, e eu
sei lá, sou um interno lá e ele me dá essa oportunidade de assistir a cirurgia, né? Mas aqui, no caso, esse assistir é de auxiliar ele na cirurgia, né? No caso, eu só ia estar passando os instrumentos para ele lá fazer a cirurgia, no caso, né? Eu não ia estar fazendo quase nada, né? Mas, enfim. Agora, se eu colocasse uma crase aqui. Caramba, Pedro Henrique. Ele assistiu a cirurgia, né? Aqui é a preposição a mais o artigo a, no caso. Aqui, então, eu mudei totalmente o sentido, perceba, né? Aqui eu vi a cirurgia, né? Eu fui espectador, né, da cirurgia, certo? Eu presenciei, né? Eu presenciei a cirurgia. Agora, no caso de obedecer, né? Por exemplo, eu obedeço aos meus pais. Não é eu obedeço aos meus pais, eu obedeço aos meus pais. É o gramaticalmente correto, certo? E se você tem essa mediação por meio de preposição, por exemplo, se você quer substituir por um pronome, você não coloca eu obedeço-os, né? Você coloca eu obedeço-lhes. Eu lhes obedeço, né? No caso, colocação pronominal aí tá ruim. Porque é a particular atrativa, né? Eu lhes obedeço. Certo? Eu os obedeço. Eu lhes obedeço. Certo? Porque ele marca objeto indireto, né? Pagar, perdoar e agradecer, né? Aqui no caso ele é VTD, se denota coisa, ou VTI, se denota pessoa, por exemplo. Paguei a dívida. Dívida é coisa, certo? Por exemplo, paguei ao amigo, certo? Paguei a dívida ao amigo, certo? Aí você pode colocar um verbo transitivo direto e indireto, né? Perdoei ao namorado, né? Aí você está perdoando a pessoa. Perdoei a falta, né? Perdoei o erro, né? Ou agradeci ao pai. Ou agradeci a gentileza, por exemplo. Certo? Namorar, então, esse dá pano pra manga, porque isso a gente até hoje meio que coloca com, a gente confunde com o verbo casar, né? Fulano é casado com ciclano, né? E a gente fala, fulano namora com ciclano, né? Mas não é assim, eu namoro fulano, por exemplo. Certo? Implicar. O implicar ele pode ser tanto VTD como VTI. Aí vai mudar também o sentido do verbo, certo? No caso de VTD, por exemplo, essa mudança implica benefícios, certo? Essa mudança resulta em benefícios, certo? Que a gente confunde com resultar em, né? Aqui no caso, e se for um VTI, né? Se for um verbo transitivo indireto com implicar, daí a gente tem uma implicância, né?
A gente tem uma birra, né? Como por exemplo, implica com alguém, né? Ele implicou comigo. Ele teve uma birrinha comigo. Entendeu? Preferir. Prefiro sorvete a bala. Balas, por exemplo. Certo? Aqui o primeiro elemento que está na frente da preposição é o elemento que você prefere, é o preferido, né? É o favorito. E o segundo é o que você está deixando de lado, vamos dizer assim. Certo? Chamar. Se for um VTD, você está evocando alguém, certo? Por exemplo, eu chamei o meu irmão para almoçar. Isso acontece muito aqui em casa. Não escuta nada, só fica dentro do quarto, tá? Agora, por exemplo, se você for... deixa eu ver. Ele chamou o prefeito de corrupto. Quando você atribui alguma coisa a alguém, né? Certo? Aqui ele pode ser... Aqui no caso de um VTDI, né? Ele chamou o prefeito de corrupto, certo? Quando você atribui uma característica a alguém. Certo? E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, reclamação, não sei, qualquer coisa é só falar comigo. E é isso aí. Um beijo pra vocês.